nesta apresentação, eu vou desenvolver o que talvez seja o mais emblemático para o ano de 2015, ou seja, o trânsito de Saturno no meio do céu. Há também o trânsito de Júpiter, uma vez que os dois formam um binário. Mas, primeiramente, eu tenho que tecer algumas palavras a respeito do mapa do Brasil. Eu utilizo este mapa para 16h53, que foi obtido um horário aproximado em 1972 por um grupo de professores no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Neste trabalho, chegou-se à conclusão que a proclamação da independência se deu em algum momento entre 16h50 e 17h10. Eu, partindo dos mesmos pontos e referenciais deste trabalho, que está registrado nas atas das reuniões, a respeito do trabalho de Pedro Américo, que foi a origem deste trabalho deles, dos quais o meu avô fez parte, eu fiz o acerto de hora e, com estes dados em mão, eu obtive este horário para 16h53, que eu utilizo para o mapa do Brasil. Antes de eu entender o trânsito de Saturno, eu preciso entender como funciona Saturno no mapa natal do Brasil. Ele se encontra na terceira casa, que é a casa, entre outras coisas, do meio circulante. É das estradas, é dos corredores, é dos meios de transporte, mas neste momento eu gostaria de me focar no meio circulante. Ele já representa, desde a sua origem, uma restrição de dinheiro. E indica também que, normalmente, o caminho adotado para conter a economia acaba sendo, de fato, emitir menos papel moeda ou aumentar os juros, ou seja, restringindo o volume de crédito na praça. Esse Saturno em Touro é governado pela Vênus. Vênus, na sexta casa, governada por Mercúrio, estabelece uma estreita relação entre comércio e indústria e comércio. Com esta Vênus, eu pensaria muito mais na produção de bens de consumo, que muitas vezes são até supérfluos. Saturno, retornando para ele, governa a 11ª casa, que é tanto a casa dos projetos de governo, como também governa a 12ª casa, que são os inimigos do governo, mas é onde também acontece a corrupção. Então, pode-se considerar, por este mapa, que a corrupção acontece no âmbito do Congresso e também nos bastidores, eu posso estar colocando, do próprio governo. Corrupção é algo que assola o Brasil e está indicado nesse mapa desde a sua origem. A corrupção se dá pela ausência, inclusive, do crédito, e também um outro motivo é porque casa 3 é documentos. Tudo que disser respeito à documentação, processo no Brasil, por este mapa, acontece de uma maneira muito lenta. É muito demorado a gente obter um sucesso numa licitação, conseguir a assinatura de um contrato. Há muita burocracia e Saturno representa isso, aí indicada. Para este período de 2015 e 2016, o que me chamou a atenção foram duas configurações. Uma delas é que pelo arco solar, que é uma técnica de progressão, com o clímax em maio de 2016, mas em vigor ao longo de todo 2016, temos Júpiter formando uma conjunção com o fundo do céu. Esta conjunção costuma trazer problemas para o povo, ainda mais que eu vou somar com um trânsito de Saturno ao meio do céu, então há uma oposição,
onde governo e povo encontram-se em lugares opostos. Então, não para 2015, mas para o ano seguinte, de 2016, em consequência das restrições que o governo provavelmente estará impondo à economia do Brasil como um todo, aos projetos, ao desenvolvimento dos projetos e até ao encolhimento pelo qual o Brasil passará em 2015, podemos esperar para 2016 o retorno das manifestações. Entretanto, talvez numa escala maior. Mas vamos aos trânsitos. Os trânsitos encontram-se mais intensos. Em janeiro, exatamente no dia 9, Saturno transita o meio do céu do mapa do Brasil pela primeira vez. Esta é também uma época onde Júpiter, ainda retrógrado, se aproxima de uma conjunção com Vênus, que é o regente de Saturno. Transformando tudo isso em português, eu acredito que nessa época da posse, o governo, ou através de impostos, ou através de medidas internas, tenha que aumentar a contribuição das indústrias, ou de toda forma, as medidas que estão sendo tomadas aqui nesta época são impopulares e reforçam a restrição de crédito. Entretanto, o setor que mais estará sendo prejudicado num primeiro momento é o setor da indústria e logo em seguida o setor do comércio. Então, se não há produção, comércio também não vende. Se não há produção, não há salário. O binômio aqui é muito simples. A própria retrogradação de Júpiter, que ocorre desde o dia 8, já é uma indicação nesse sentido, dia 8 de dezembro. E ela se estende até dia 8 de abril. Entretanto, ela ainda transitará sobre essa Vênus regente, senhora de Saturno, que já é um indicador do aperto de crédito. Recentemente, ainda no mês de dezembro, tivemos já um ajustezinho dos juros bancários. Teremos, eu acredito, mais alguns ao longo do ano de 2015. Júpiter é justamente o astro que governa o meio do céu e governa o ascendente. Então, eu acredito que num primeiro momento, o que nós teremos até para um primeiro semestre é um Brasil um tanto quanto sem rumo, sem saber o que fazer, se investe no mercado interno, arrochado, ou se investe no mercado externo, se importa ou se exporta. O problema que se apresenta aqui é bastante grave, mas neste momento, janeiro, fevereiro, não há uma percepção clara de soluções. Saturno avança para o interior da casa 10, porém, em 14 de março, começa a retrogradar, retornando à cúspide do meio do céu. Isto quer dizer que no dia 22 de maio, é lógico que a gente pode considerar 2 semanas antes e 2 semanas depois como um período mais de clímax, agora retrógrado, porém com Júpiter direto formando uma conjunção com Vênus. Trata-se de uma época onde se estará buscando intensamente por soluções que resolvam o que eu acredito ser um período de recessão. A indústria, até esta época, estará produzindo abaixo do que ela necessita, o comércio estará com dificuldades, é muito provável que precise existir algum tipo de estímulo para não entrar em processo de demissão, ou seja, ocasionar desemprego, e este período de maio e até o seguinte de junho se trate de um período bastante crítico na nossa economia. Eu acredito que juros bastante elevados, outros trânsitos, sugerem que esta fase de junho, de maio
e eventualmente de abril, seja um período de greves, de manifestações, de passeatas e de grande insatisfação e talvez até de certa revolta popular. Pode me questionar, este governo continua, eu não tenho nenhuma ação de retirar, de remover a presidente Dilma, que foi constitucionalmente empossada no início de 2015. Mas a revolta existe. Entretanto, é natural, por este mapa do Brasil, que a insatisfação com o governo seja constante. Entretanto, em razão deste conjunto de configurações que eu venho assinalando, tende a ser mais forte, especialmente nesta época. A retrogradação de Saturno leva esse astro de volta ao signo de Escorpião. Este astro retrograda até o dia 2 de agosto. Por essa razão, a quadratura entre Júpiter e Saturno, minguante, ou seja, é uma indicação de soluções, de vamos resolver os problemas representados por Saturno, ocorre com Júpiter ainda no signo de Leão e Saturno ainda no signo de Escorpião. Eu acredito que o resultado aqui seja algum tipo de ação já vista em períodos anteriores, em 2014, em 2013, ou talvez em 2012, algum tipo de isenção fiscal. E vários setores acabarão sendo beneficiados, mas eu posso considerar que talvez o foco esteja nem tanto na produção automobilística, mas muito mais na produção de bens de consumo distribuídos por lojas Bahia da vida. Também no mês de agosto, Júpiter ingressa no signo de Virgem e, na sequência, transita a casa 7 do mapa do Brasil. Dia 21, forma a conjunção com o descendente. Particularmente, a indicação que me parece daí é a opção de investir no mercado interno, procurando trazer dinheiro do exterior, investimento do exterior, que, particularmente, eu acho pouco provável que venha em volume. O que eu espero que aconteça, é a minha expectativa em função desse trânsito, é que haja, em alguns setores muito particulares, o ingresso de empresas que participam de uma escala de produção já existente. Não é nenhuma indicação de grandes fusões, isso pode acontecer no primeiro semestre, mas não neste semestre. Acredito, sim, que uma desvalorização da mão de obra possa tornar atrativa a vinda de algumas indústrias de pequeno e médio porte para estarem se instalando no Brasil. Talvez não seja notícia, manchete, talvez não vão se instalar em Minas, em São Paulo, talvez em lugares mais afastados, que ofereçam, de repente, melhores benefícios em termos de impostos e que sejam muito interessantes para as cidades e o entorno onde elas estiverem. Mas nada que mude o jeito do Brasil. Podemos pensar, inclusive, também em empresas de serviços se instalando nessa época. Contudo, o forte desta época, de agosto e setembro, serão empresas que produzam pequenas coisas de consumo imediato e que possam gerar recursos rapidamente, cuja planta não seja uma planta tão elaborada, que não precise, assim, sequer de um número elevado de empregados, mas que possa estar gerando pelo volume o capital que a sustente. A terceira e última conjunção de Saturno com o meio do céu se dá no início de outubro de 2015. E eu acredito que este período assinale, enfim, uma época, um mês no Brasil,
onde, pensando em finanças, em produção, o Brasil tenha encontrado, num primeiro momento, uma direção. Eu não acredito que tenha entrado nos trilhos, mas uma direção sim. É muito provável que outras medidas estejam sendo tomadas para, talvez não facilitar o crédito, mas sim melhorar a produção. Este é um período de emprego, um dos índices que a gente deve ter nesse mês, que é o índice de desemprego, eu acredito que haja uma ligeira queda. O comércio vende, a produção está normal. Foi alertado por colegas, o problema de queda da produção agrícola é algo que a gente pode estar esperando para setembro e outubro, que já são normalmente meses delicados, mas o principal, que é o enfoque que eu quero dar, não é nem a questão de safra, mas sim a produção industrial, que este volta a ser um período em que se torna a pensar em exportação. Então, uma das condições próprias desse mês de outubro é que, pensando no ano seguinte, pensando em 2016, os setores envolvidos com exportação começam novamente a se mexer e procurar caminhos, porque a exportação neste ano de 2015, em função de todas as medidas que vêm sendo tomadas, deve diminuir, da mesma forma que a exportação. E estar fora do mercado internacional por um período, não ser parceiro, não ser player, é bastante prejudicial para o Brasil. Mas a tônica de 2015, especialmente até o mês de agosto, é que o Brasil não consiga os mesmos resultados em termos de exportação que vem tendo em tempos recentes, e da mesma forma, como há uma diminuição da produção, há também uma menor necessidade de importar. Para as contas internas, que talvez seja o PIB, seja o grande fator a ser considerado, estas contas vão estar novamente no limite e começam a ter algum alívio a partir deste mês de outubro. Em 2016, haverá mais duas quadraturas deste ciclo Júpiter e Saturno. A primeira se dá ao final do mês de março, no dia 23, e conta com Júpiter retrógrado e Saturno direto, quadratura minguante de Virgem para Sagitário e Júpiter formando uma conjunção com o Sol. Eu acredito que este seja o período e os próximos 3 meses de efetiva reorganização da nossa economia e a sua relação com a produção. Eu acredito que seja nesta fase, neste momento, que o Brasil encontre a sua identidade enquanto nação, enquanto povo, e passe a voltar a participar tanto do mercado externo como do mercado interno e consiga reequilibrar esta relação que resulta na balança comercial. Porém, este é apenas um primeiro momento. Ao final de maio, temos a última quadratura desta série, só que desta vez com Júpiter direto, formando uma quadratura com Saturno retrógrado. Novamente uma quadratura minguante, ocorrendo de Virgem para Sagitário. Note que ao longo de 2014, a conjunção de Júpiter era com Vênus por ocasião da sua retrogradação. A retrogradação de 2016 é com o Sol regente dessa Vênus, que por sinal governa Saturno. O que se pode esperar é que a solução dos problemas, ou até a existência dos problemas, elas existem, mas estão cada vez mais controlados, ou administrados, ou geridos, porque o problema em si, mesmo sem deixar de existir, ele já não é um problemão, é apenas um problema. E o foco está em produzir. Eu acredito que uma das soluções encontradas para este período da retrogradação de Júpiter,
em 2016 seja uma melhor regulamentação, não dos impostos, que é o que seria desejável, mas das relações das indústrias, da produção, talvez simplificando ou desburocratizando algumas etapas com o objetivo de exportar. Então, por que eu apontei estas duas quadraturas de 2016? Porque os problemas de 2015, de falta de liquidez, eles não serão solucionados ao longo de 2015. Teremos algum respiro entre os meses de setembro e outubro. Soluções definitivas que realmente deixem o problema para trás podem ser esperadas apenas ao final do primeiro semestre de 2016.